Fábio, eu queria que você então analisasse, né, a importância da chegada desses reféns e, além disso, a confirmação de que o Eviatar David está vivo. Nas redes sociais, nas últimas horas, era grande a preocupação, digamos assim, das pessoas se questionando. Será que o David está vivo? Ele está vivo sim e está aí entregue a Israel. A importância, na sua avaliação, não só dos outros 19, claro, que estão vivos, mas da própria figura do Eviatar David, sobrevivente e entregue de volta a Israel. Esse vídeo aqui, realmente, a face desse grupo nefasto chamado Hamas, grupo terrorista palestino Hamas, que eles fazem um terror psicológico com não somente a família desse refém, mas com toda uma nação, tentando colocar naquele momento uma pressão ainda maior no governo israelense. Para quê? Para aumentar a quantidade e o peso nas negociações contra o governo israelense naquele momento, ou seja, pressão psicológica, um modus operandi totalmente nefasto, cruel. A gente vê a maneira como o refém estava ali. Sabe que na Convenção de Genebra de 1954 é obrigação daqueles que mantêm reféns de darem acesso à Cruz Vermelha, pelo menos eles terem acesso aos medicamentos, saber se eles estão em condições adequadas, o mínimo de saúde, o mínimo de condição salubre. Mas pelo que a gente vê e o que aconteceu nesses 2 anos, e como eu falei agora recentemente, esses reféns não tiveram acesso nem à Cruz Vermelha, nem aos Médicos Sem Fronteiras. Muitos eram esse último grupo de 20 reféns vivos tem idade entre 20 e 40 anos, mas aqueles primeiros sequestrados tinham até idosos de 86 anos, tinham crianças, bebês de menos de 1 ano, e inclusive uns eram diabéticos, precisavam de medicamentos até para o coração, de uso contínuo, e muitos deles estão voltando em caixões justamente por não terem tido a oportunidade de tomar seus remédios, justamente por não terem a oportunidade de terem acesso à luz, uma comida adequada, ao passo que, do outro lado, Israel está libertando, como você falou, mais de 2.000 presos palestinos, todos eles com vida, todos eles com acesso a medicamentos, todos eles com acesso a uma comida razoável, todos eles em condições de se deslocar, se locomover, todos eles em condições de saúde adequada. E a gente vê, não só isso, não só em saúde. O outro fato que preocupa é que desses mais de 2.000 presos, como você falou, 250 presos palestinos, eles têm pena de prisão perpétua, porque cometeram crimes de terrorismo, assassinaram israelenses, não só judeus, mas israelenses, também podem ser muçulmanos que vivem em Israel, também podem ser cristãos que moram em Israel, ou seja, eles têm sangue nas mãos, e são 250 presos do mesmo nível, da mesma estatura, do mesmo porte de Yahya Sinwar, que também foi solto lá em 2011, quando houve uma troca de um refém israelense, o Gilad Shalit, por 1.027 presos palestinos. Um deles era o Yahya Sinwar, que foi o arquiteto, o principal articulador desse 7 de outubro, o maior atentado terrorista contra o Estado de Israel. Ou seja, a gente está vendo 250 presos com sangue nas mãos sendo soltos nas próximas horas, com o mesmo potencial de Yahya Sinwar. E outra, só para finalizar aqui, muitas pessoas, muitos também veículos da mídia e algumas organizações reclamavam e acusavam Israel de cometer genocídio, e a gente não vê nenhum deles fazendo festas, comemorações pelo fim do suposto genocídio, porque se eles estavam tão preocupados com a população palestina, por que eles não estão comemorando agora o fim da guerra? A gente vê um silêncio ensurdecedor nas ruas. Infelizmente, eu acho que não era esse o foco deles, não. O foco deles era um pouco além, o foco era deslegitimar o Estado de Israel e também com um tom de antissemitismo. É isso, Fábio Rosenfeld.